Esse é o Diabetecast, aquele podcast para você que tem uma diabetes do tipo forte. E esse episódio especial vai em oferecimento do meu grande amigo Benjamin e do seu pai Alê. Tamo junto! Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Diabetecast, o podcast diabético. E, pô, hoje o podcast, no geral, ele vem falar de algo que ele viveu, que é a evolução. Então, o podcast surgiu de uma ideia, vou fazer alguma coisa, fui lá e fiz. E ter feito me gerou energia para mim continuar fazendo. Então, se você aí tá esperando que vai te dar alguma energia do nada para você fazer o que você tem que fazer, não, tá errado, pô. Tem que fazer primeiro, aí vem a energia para você continuar. Para continuar, a energia vai vir. Mas para começar, não existe essa energia, tá? A energia só. Você tá esperando um sinal do universo, é eu. É agora, vamos fazer o negócio acontecer, porque funciona. Basta você se inclinar para isso. E, pô, muito prazer. Sou o Rafael, sou de São Paulo, sou diabético aí há quase 30 anos, já vou completar 30 anos daqui a pouco de diabetes. E o que eu pude aprender nesse tempo todo é que a diabetes é única, né? A minha é a minha, a da minha mãe é a da minha mãe, e da minha convidada hoje é a dela. Não tem como eu querer comparar 100% a diabetes de um com o outro. Tem uma base já científica e colocada na diretriz da SBD, que inclusive sofreu uma atualização, e se vocês forem ver lá na SBD, já tem uma diretriz nova, com várias partes. Pô, bem legal, é para vocês poderem entender como que a diabetes funciona. Então, se você seguir essa métrica aí, esse básico, a coisa vai funcionar, meu, não tem segredo. Aí cada um tem um ajuste, alguns têm uns ajustes maiores, outros menores, mas dá certo, de verdade. Esses dias uma moça me mandou uma mensagem lá falando, pô, meu, tá muito ruim minha diabetes, tá, mas aí você começa a ver que, mas o que que tá errado? É a insulina? Não. É a forma que aplicou a insulina? Ah, um pouquinho. É o que comeu? É o que comeu. É a falta de atividade física? É a falta de atividade física. Tomou água durante o dia? Não. Dormiu bem na última noite? Não. Passou um dia estressado? Passou. Então tá aí, a diabetes tá alta por conta disso. Então, diabetes é qualidade de vida. E isso é o que eu trago aqui no podcast. E o Diabeticando é isso, pô. Um conglomerado aí de ideias de pessoas minhas e de diabéticos e também não diabéticos, mas que contribuem para que, pô, não precisa ter uma glicemia 100. Glicemia reta é glicemia de gente morta, mas a gente tem que ter a glicemia ali, ó. A minha tá 154 agora. Pô, a glicemia tá boa, meu. A gente tá levando aí. E, ó, vou contar uma tragédia. Tragédia no podcast. Esse podcast já era para ter sido gravado, meu. E não foi gravado porque o senhor que vos fala aqui tava com a glicemia, sei lá, 300 e pouco. Acordei com ela zoada. E aí eu tava sem fita de glicemia, porque não tinha no posto aqui perto de casa. Pô, a gente passa perrengue também, meu. E eu uso o Libre. Mas o Libre, eu não conseguia confiar nele, porque ele tava mostrando 300 e pouco minha glicemia. Eu não tava me sentindo tão mal assim pra 300 e pouco. E aí, putz, tive que sair correndo pra buscar fita. E a gente teve que desmarcar o pão de... Olha que coisa louca, diabético. Quantas coisas você já desmarcou, não foi, ou sei lá, ficou desanimado porque, puta merda, diabetes falou, tô aqui, veio e derrubou você. Não tem problema, não tem problema, pode ter solução. Mas aí para ter solução você tem que estar sempre munido de uma boa informação. E pra gente poder ter boa informação e ter gente para compartilhar isso, a cada 2 meses aí eu tô fazendo o Encontro Diabeticando. A gente já tá na 24ª edição. Pô, são 2 anos de encontro aí. Em todo encontro, eu não sei o que acontece. A galera se reúne e a gente fala de diabetes. A gente se conhece, bate um papo, forma uma rede aí, uma comunidade que vem crescendo, né, a cada encontro. E a ideia é essa, a gente poder gerar realmente oportunidades e ver que nesse mundo a gente não tá sozinho. Não é um encontro só de diabetes, não tem médico, nem nada. É um encontro de criatividade, sabe? Da gente criar alguma coisa junto e poder estar lá se conhecendo, conversando. Então, pô, não importa qual a sua idade,
não importa o seu sexo, não importa de onde você tá. Meu, que você precisa de uma conexão com a internet para ir lá acessar a sala e ficar com a gente lá durante 2 horas, conversando, falando o que você quiser, ouvindo, dando a sua opinião. A ideia é essa, é um encontro nosso, fechou? Pô, e hoje eu tô aqui com uma participante que vem mostrar, não para mim, mas para vocês, que o vai lá e fiz, fui lá e fiz, fui lá e continuo fazendo, dá muito certo. Dá muito certo porque não é o que você faz para as pessoas, assim, é como você faz. Se você fizer alguma coisa, independente do que seja, você continuar fazendo isso e não parar, você vai criar uma luz em torno de você e isso vai se conectar com as pessoas que estão buscando isso. Como que o universo faz isso? Esse é assunto para outro podcast, né? Um podcast de diabetes. Mas ele faz, é muito louco. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser os anjos, pode ser a espiritualidade superior, pode ser um monte de coisa, eu não sei, meu. Mas toda vez que você cava um buraco na sua vida, outra coisa vem e preenche esse buraco. É uma coisa muito louca que acontece. E assim, a gente fazendo o que a gente gosta e principalmente fazendo para os outros, né? Eu acho que a vida é isso. Ser feliz é muito mais quando a gente faz para os outros do que quando a gente faz para a gente mesmo. Aí a gente se conecta com pessoas que estão na mesma vibração. E aí, nessa conexão de pessoas na mesma vibração, pô, eu tenho a oportunidade de tentar simplificar o que, para mim, é mais simples e mais faseado, porque assim, a diabetes, ela tem muitas coisas que você tem que fazer. Puta, é tomar a insulina certa, comer isso, aquilo, e aí você não sabe aonde encaixar cada coisa. Você precisa ter um mapa mental para falar, pô, é isso aqui que vai acontecer quando eu fizer isso aqui. E aí você começa a entender e começa a conseguir fazer o manejo. E o manejo é o mais importante, não é... Eu sei que alguns de vocês aí, por exemplo, têm insulinas fixas dadas, né, pelos médicos de vocês, doses fixas de insulina. Isso gera uma possibilidade, né, da gente conseguir sobreviver, acordar, viver, mas não gera a oportunidade de você, por exemplo, poder comer um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Você tomar uma insulina, como por exemplo a NPH, que é uma insulina muito boa, funciona. Eu tomei insulina NPH durante 25 anos. Mas é uma insulina que depois que você tomar ela, daqui 4 horas, você vai ter um pico de ação da insulina. E se a sua glicemia estiver estável, tiver lá 100, 100 e pouquinho, ela vai baixar. E aí você precisa comer depois de 4 horas. Então, você está condicionado a um horário de alimentação baseado no horário que você toma a insulina. E hoje em dia tem insulinas que já não precisam mais disso. A insulina que eu tomo, por exemplo, que é a Basaglar, ó, não tô fazendo propaganda nenhuma, eu tomo a Basaglar porque tá acessível para mim. Eu tomo ela de manhã e ela não tem pico de ação. Então, se eu quiser pular o meu almoço, se eu precisar pular o meu almoço por qualquer motivo, tô trabalhando, ou enfim, tô indisposto, não sei. Eu consigo, porque eu não sou obrigado a comer daqui 4 horas. Essa insulina não tem o pico de ação que a NPH tem. Então você entendendo isso, e entendendo que o horário de aplicação de insulina, a quantidade de carboidrato, é uma conta matemática, que 1 mais 1 pode dar 2,2. É isso aí, mas 1 mais 1 dá 13? Não, isso não vai acontecer, nunca vai acontecer. Aí não é o 1 mais 1 que tá errado. Tá errado outros fatores que podem influenciar nisso. E, pô, minha convidada de hoje é uma das pessoas que mais entendeu isso e mostrou que isso gera qualidade de vida. Ué, você quer viver, eu quero viver, a gente quer ficar bem. E não adianta você estar com a glicemia alta, você não conseguir fazer suas coisas, você acabar, né, se atrapalhando no horário de um trabalho, acabar se atrapalhando no horário que você precisa fazer outra coisa, enfim. Vocês sabem o que é uma glicemia alta e o que ela pode ocasionar pra gente. Então, pô, hoje eu trouxe a Tamires. A Tamires vai contar um pouquinho, mas ela tá longe da onde ela nasceu. Vocês vão entender um pouco. Ela fala, pô, ela é de um lugar, mas ela tem um sotaque diferente. Então, enfim, é uma mistura aí. E a Tamires veio mostrar pra gente
que é possível, né? Quando você fala, não, peraí, eu quero, deixa eu tentar entender. Vamos com calma, é isso, beleza, isso é isso, então agora eu vou testar aqui, vou testar ali. E aí a coisa funciona. E eu não preciso ter a tecnologia eletrônica, eletromecatrônica do Libre, da porra toda para fazer o negócio funcionar. Pelo contrário, eu preciso ter informação. Preciso deter o que isso faz com o meu corpo. E isso pode ser um remédio para o colesterol, um remédio para a pressão ou a sua insulina que você toma todos os dias. Então, pô, Tamira está cursando pedagogia, mas ela confessou para mim, vamos fazer uma corrente de vibração aí para ela tá, eu não quero ser polêmico, mas para ela tá inclinada ao que ela quer fazer. Ela falou que tá fazendo pedagogia com amor à enfermagem. Eu acho que ela devia fazer os dois, né, meu? Por que não? Pô, pensou daqui, 10 anos ela parar e falar, caramba, se eu tivesse continuado agora, eu estaria com os dois cursos. Mas passou os 10 anos, porque vai passar, né? Não tem como parar o tempo. Pode passar mais rápido ou mais devagar, mas vai passar. E aí você vai falar, puta merda, parei um, ou fiz o outro, ou... enfim, eu aconselho você que tá ouvindo a gente, pô, também você também, meu, a fazer o que você ama. Pô, ela é diabética tipo 1 já há 16 anos, então já Agora, e olha que louco, assim como eu, que demorei 20, sei lá, 14, 15 anos para começar a entender como fazer um manejo da minha diabetes, ela também demorou um tempinho e muito bom que a gente se encontrou, assim como eu encontrei com outra pessoa que me ensinou isso, e aí a informação vai sendo passada para frente e a gente consegue até ajudar outras pessoas, né? Ela é diabética tipo 1 há, 16 anos, tá quase na maioridade da diabetes já, que é quando a gente atinge 18 e pode comprar insulina. Não, mentira, já pode comprar insulina, meu, tô brincando. Tamires, seja bem-vinda. Pô, um prazerzaço ter você aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de evolução, né? E como que a informação realmente salva. Obrigada. Tô um pouco nervosa. Então, né? Me chamo Tamires, sou de São Paulo e moro no interior chamado Pedra, que fica em Pernambuco. É tipo o fim do mundo mesmo. É perto de Recife? É umas 4 horas, 4 a 5 horas de viagem de Recife pra cá. Eita, calor aí, Tamires. É interiorzão mesmo. É tipo uns 50 graus acima de 100, mas a gente vai. Muito bom. É muito quente mesmo. Enfim, né? Como o Rafa estava falando, sobre a falta de informação. Sou diabética há 16 anos e praticamente eu só vim começar a me cuidar, acho que tem alguns meses. Alguns meses. E assim, teve um... Eu descobri que eu tava com 10 anos, né? Então, na minha cabeça, era aquilo que eu não me aceitava. Quando você descobriu, você estava aqui em São Paulo ou você já estava em Pedra? Não, eu estava passando uma temporada com meu pai, que meus pais são separados. Meu pai morava em Sergipe na época. E aí eu comecei a apresentar alguns sintomas. Eu comia igual um leão, comia muito, estava emagrecendo bastante, tomando muita água. E aí um dia quando eu fui ao banheiro, fui fazer xixi, e aí eu esqueci de dar descarga e começou um monte de formiguinha no vaso. Aí meu pai falou, tem alguma coisa errada. Me levou no hospital, aí a médica pediu acho que se eu não me engano, hemoglobina glicada. Sim. E fez o teste lá na hora. Aí tava 400 e alguma coisa. Esperou o resultado do exame, quando saiu tava bem alterado, e na hora que ela fez de novo, tava em HI, ou high, alguma coisa assim. Aí fui às pressas pro hospital, aquela loucura toda na minha cabeça, e eu só queria brincar, eu só queria ir pra escola, e eu não pude. Aí, enfim, depois que eu saí, durante o internamento, ela falou assim, olha, você vai ter que ficar tomando as picadinhas pro resto da sua vida. Aí aquilo não entrou na minha cabeça, nunca entrou. Eu fui pra casa, aí já começou aquela restrição de comida, que eu não podia comer assim, não podia comer mais como eu comia antes, enfim. Não me aceitei, de jeito nenhum. Eu vi as crianças comendo doce e eu queria comer também. Queria comer, queria fazer tudo que as outras crianças, as outras pessoas faziam, eu queria fazer também.
E aí eu falava, não, eu não tenho essa doença. Eu vou viver como uma pessoa normal. Eu vou comer bolo que eu gosto, pudim, enfim. E fui Pô, vivendo pudim é assim. sacanagem, meu. Pudim é maldade. Não fala de pudim. Pudim tá Eu tô, proibido. ó, eu tô esperando uma receita que a pessoa falou assim, ó, eu vou te ensinar como comer pudim sem culpa. Tem que contar carboidrato, meu. Tem que contar carboidrato. Então, no decorrer desse tempo todo, eu fui vivendo como uma pessoa normal, sendo que eu não era nada normal, né? Não, e também não tive aquele negócio assim, você tem que se cuidar. Não, não tive. Se eu quisesse fazer, fazia, tudo bem, senão. Mas E tomava insulina aí, todo dia, pelo menos, né? Daquele jeito. é É como isso é aí. com imprudência. Sim. Teve uma vez que eu passei vários dias sem tomar insulina, porque eu queria colocar na minha cabeça que eu não tinha diabetes. E o pessoal falando assim, não, diabetes é normal. Que Tem criança loucura, que meu. tem criança mais jovem que tem. Eu falei, eu não tenho, não vou tomar. Tô Passei curada, duas tô semanas, curada. passei Eita, né? 2 semanas sem tomar insulina, fui parar no hospital. Sim. E a vida no decorrer assim, por longos anos, hospital, internação, hospital. E de 2019 pra cá, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Gente, a falta de informação, ela é muito prejudicial, muito mesmo. Em 2019, antes disso, o pessoal sempre falava assim, olha, se você não se cuidar, o diabetes pode te cegar, você pode perder uma perna, um braço, enfim, você pode morrer. E eu nem... Ai, era Deus no céu e fé no Pai que aí a vida vai seguindo. E em 2019, eu comecei a ter umas infecções urinárias silenciosas. Não sentia sintoma nenhum. Nem ardor, nada. E quando eu ia, né, que os médicos sempre pedem, ainda mais assim no interior, que não dão muita atenção. São raros os médicos que dão atenção. Geralmente, quando a pessoa tem um sintoma que outra pessoa teve, eles nem... Aí tem um hospital grande, como que é? Tem só posto? Como que Não, funciona? não tem não. É assim, Pedra fica do lado de Arco Verde, é uns 20 quilômetros de lá pra cá. Que tem um hospital melhorzinho, mais ou menos, entre aspas, assim. Aqui, se você for uma emergência muito grande, você tem que ir pra lá. Se lá não der conta do teu caso, é transferido para o Recife. É bem complicado. E quando eu tava começando a ter essas infecções, aí eles já passaram automaticamente, né? O antibiótico que todo mundo toma, 7 dias e pronto, acabou. Então isso foi se repetindo. Antes de 2019 eu estava em São Paulo, estava trabalhando, estava correndo atrás, sabe? Enfim, independência. Quis ser independente e fui morar sozinha. E aí em 2019 visitaram minha mãe aqui em Pernambuco, em Pedra. E aí durante a viagem, acho que uns 15 dias antes da viagem, já não estava muito bem. Tava sentindo uns calafrios, em febre, essas coisas. Só que não tinha sintomas de uma infecção urinária. E aí o médico passou lá um antibiótico, eu tomei, nada. Viajei assim mesmo. Quando eu cheguei aqui, foi piorando. E aí quando eu fui ao hospital, a médica pediu um exame e o diabetes super altíssimo, como sempre. Sim. Qualquer coisa já alterava tudo. E eu fui para o hospital daqui, de Pedra. E aí, tomo um soro. Isso foi no dia de um concurso que eu tinha me inscrito para fazer a prova, no dia da prova. E a médica falou assim, olha, você não vai poder fazer a prova. Eu, como assim? Não, você vai ter que ficar internada. Eu chorei, me desesperei, descabelei. Não, eu preciso. Olha, eu prometo que assim que eu terminar de fazer a prova, eu volto, a senhora me interna, deixa quantos dias a senhora quiser, mas deixa eu fazer a prova. Ela, não, você não vai. Seu caso é muito grave, muito sério, você vai ter que ser encaminhada para Arco Verde. Aí na minha cabeça já começou aquele choque, aquela coisa assim. E quando eu cheguei lá, em Arco Verde, eles disseram que eu estava com hidronefrose no rim esquerdo. Eu sem saber o que era, fui pesquisar, né, no tio Google.
Só que é uma bobagem você pesquisar doença no Google, que aí tu descobre que só tem 5 minutos de vida e começa a se despedir dos parentes. Não, tá E louco. aí eu não conseguia fazer xixi de jeito nenhum. Eu tava inchando muito. Eu acho que até enviei uma foto. E se você quiser, eu envio outras fotos também que eu tenho. Até então, para alertar o pessoal, porque diabetes não é brincadeira. E aí a situação foi piorando. Eu não conseguia me alimentar. O cheiro de comida já dava ânsia, eu vomitava. Eu nem sei mais o que eu vomitava. E a falta de informação de alguns profissionais, assim, de cidade pequena, às vezes pode prejudicar uma vida. E aí, quando eu fui pra lá, aí fizeram ultrassom, deu lá acúmulo na urina, que é a hidronefrose. E como a situação foi se agravando, disseram que eu tava com anemia, aí o médico falou assim, com os comprimidos ela passa. E eu tava com a tia minha no hospital, e fora as crises de ansiedade que dava, porque, tipo, do nada tu tava ali, e depois tu já tava numa situação, assim, que tava fora de controle. Aos meus olhos, tava muito fora de controle. E aí fui pra sala amarela, sala vermelha do hospital, vai pra um lado, vai pro outro, e ninguém sabe o que fazer. Até então, um tempo que eu não conseguia mais andar de tão inchada que eu estava. E não conseguia me alimentar, fui perdendo peso. Enfim, aí a minha tia começou a fazer um escândalo no hospital. Porque o pessoal daqui é assim, como diz, eles são arretados. Fez escândalo, transfere essa menina agora, porque senão ela vai morrer. Enfim, aí apareceu, acho que foi um anjo que Deus mandou, um médico muito bom. Eu nem sei o nome dele, mas, enfim, espero encontrar ele um dia. E ele falou assim, a gente vai transferir ela agora para o Recife. Vai no hospital específico para rins e vai para lá. Hospital público, acho que a maioria já sabe a situação, filas no corredor, a falta de empatia de alguns profissionais também. E eu cheguei lá no hospital, eu tava com hipotermia, com 30, acho que era 32 a 33 graus de temperatura, um frio, não conseguia respirar. Durante o trajeto para o Recife, a ambulância, o oxigênio parou, travou tudo, deu hipo, porque eles aplicavam insulina, eu não conseguia me alimentar. Então tive esse problema e teve que parar no hospitalzinho, assim, de um povoadozinho, assim, bem, tipo, só pra tomar um copo de suco, nem lembro o que era, que eu tava tão aérea, assim. E eu só falava, eu vou morrer aqui no sol quente, ninguém vai nem me ver, enfim. Chegando lá, aí já foram as pressas. Tipo, em Recife é bem mais avançado do que, assim, cidades pequenas. E aí o médico falou, olha, ela tá com a pielonefrite, hidronefrose no rim esquerdo, ela tá com anemia, e um monte de coisa foi aparecendo e eu só consegui escutar, não conseguia nem falar. E a dor era intensa, tipo, esse lado assim, tudo bem grande. E aí passei vários tempos, foi o ano de 2019 inteiro no hospital, especificamente em Recife. E aí tentaram antibiótico, vários antibióticos, muito mesmo. E o pessoal falava assim, o médico daqui do Hospital de Arco Verde falou assim pra minha mãe, só que eu não tinha ouvido, né? Acho que se eu tivesse escutado, acho que teria ficado bem pior a situação. Ó, a gente vai transferir ela, sabe? Mas a sua filha volta dentro de um caixão. Eu, assim, só me contaram depois, né? E aí uma outra pessoa também que estava me acompanhando, que deu um apoio para minha família, falou a mesma coisa. Ó, ela vai, mas pelo jeito que o estado que eu vi ela não volta, viva não. Ela volta, como o médico falou, dentro de um caixão. Enfim, fui. E as tentativas dos antibióticos, tive que tomar sangue por causa da anemia que estava muito forte. O médico falou daqui que era só tomar uns comprimidos. Que loucura, né, meu? A falta de informação não é a falta de informação vem do médico, né? É muito louco, não é? Também. Porque se ele tivesse a informação, ele já tinha te dado o manejo e, tipo, para vocês entenderem quando a gente fala que o tratamento faz com que o poder público, né, a área da saúde, economize.
quanto que esse hospital, quanto que a Tamires custou, e era só ter dado a insulina dela. Quanto custa a insulina? 40 conto um frasco? Eu pago como consumidor final. O governo deve pagar, sei lá, 20 conto. R$ 20, governo. É uma vergonha isso, é uma vergonha, porque não pelo custo, porque pelo custo o governo pagou tudo lá, deve ter gasto 10, 20, 50, 100 mil com você. Que idiotice, governo! E ainda tirou, tipo, uma qualidade de vida de um ano inteiro. Esse relato que você me deu, tipo, puta, eu senti sua dor aqui e falei, caramba, meu, que loucura. Eu não tive um problema desse tamanho, por conta da diabetes, e eu tive um péssimo tratamento dos 6 aos 20 anos, um péssimo tratamento de tomar NPH de manhã e de noite, e olhe lá se eu tomava, era hipoglicemia na rua, em casa, comia qualquer coisa, eu bebia, adorava beber vinho, eu tomava uma garrafa de aqueles vinho porcaria de R$ 10, eu tomava uma garrafa daquele vinho inteira sozinho. Assim, um copo daquele vinho, para vocês terem ideia, hoje ele deve ter por volta de 30 gramas de carboidrato, um copo de 200 ml, é 1 litro, tá? São 5 vezes. Então, um copo daquele vinho deve subir em 100 a glicemia. A garrafa inteira deve subir aproximadamente entre 400 e 500 a glicemia. E aí tem o efeito rebote do álcool, que é, você vai tomar, ele vai elevar a sua glicemia, claro, por conta do carboidrato, e como é muito álcool, uma garrafa de vinho para uma pessoa só, eu ficava bêbado. Era coisa de moleque, assim, de amigo de quermesse, essas besteiras. E, meu, o álcool depois ele começa o corpo precisa eliminar esse álcool, e aí ele acaba queimando glicose junto, e aí a sua glicemia cai. Se você tomar uma garrafa de vinho inteira, provavelmente a sua glicemia não vai de 500 para 60, 70 para você ter uma hipoglicemia. Aí você toma uma garrafa de vinho inteira, passa não sei quanto tempo, vai medir a glicemia de madrugada e a glicemia tá 200 e pouco, 220. Aí você fala, pô, uma garrafa inteira de vinho, 220? De boa. Só que coloca um Libre e examina o que aconteceu com o seu corpo até, da hora que você tomou o vinho, até chegar no 220. Ela subiu lá para 500 e o álcool fez descer. E aí você tem duas misturas. A mistura do álcool queimando a glicose no seu corpo e fazendo você ficar... Você vai ficando mole, né? E você tem a queda da glicose também. Então é um efeito duplo. Aí, putz, aí você tá dirigindo, ou sei lá, fazendo alguma atrocidade. Aí é onde o diabético começa a ter um monte de problema. Então, putz, Tami, eu ouvi esse relato seu, pra mim, dá uma inspiração de falar, caramba, meu, se eu não tivesse... Porque assim, claro, ninguém tá falando que você fez de propósito, mas imagina você, uma adolescente, eu também fui, se na minha época lá que eu tivesse tomando um vinho, alguém tivesse me chamado e falado isso, que eu acabei de falar, que vocês acabaram de ouvir agora no podcast, tá? Que a Tami... É isso, tipo, galera, ó, o vinho vai subir tanto, vai descer, vai acontecer isso com o seu corpo. Se você fizer isso sempre, pô, Rafael, perdi um amigo meu, amigaço meu com 18 anos. O cara veio na minha casa, a gente jogou videogame a tarde inteira, ele saiu de casa, foi pra casa dele, aí ele ia pra uma festa, aí ele tomou um vinho, se eu não me engano, enfim, e aí, meu, deu uma parada no coração dele lá, o cara caiu duro pra trás e morreu, ele não podia tomar lá, tomou e morreu. Então, sabe, gente, eu acho que tem muita vida por trás de falta de informação, e essa informação principalmente, ela tem que vir de cima de um médico, não virar e falar, não, dá uns comprimidinhos aí pra ela que cura a anemia. Porra, meu, como assim, velho? Né, tomando antibiótico, aí a glicemia alta, aí com a glicemia alta você não consegue curar o problema que tem lá, e aí vira um ciclo sem fim, aí você não consegue se alimentar, não consegue se hidratar, apesar que você deve ter ficado no soro, então pelo menos estava hidratada. Direto. Mas tipo, putz, meu, imagina até o pessoal entender o que tá acontecendo e na boa. Nos hospitais públicos, isso é uma coisa muito errada, de verdade. Nos hospitais públicos, as insulinas que estão disponíveis são as insulinas NPH e a insulina regular. Então, em qualquer lugar do Brasil, você não vai no hospital público e o cara lá vai ter uma Novorapid, você vai chegar lá com a glicemia 400, aí ele fala, pô, eu vou... Porque assim, se você nunca tomou o Novorapid e toma
hoje ou amanhã, ó, eu não sou médico, tá? Eu tô dizendo o que acontece, eu não estou prescrevendo insulina, pô, não tem nem contexto pra isso. Mas se você toma Novo Rapid, não é que, ai, meu corpo vai acostumar, ou pode ser que dê errado. Pode ser que ela não faça efeito tão rápido quanto deve, mas ela vai fazer efeito, e o efeito é rápido. É tipo, você tá acostumado a tomar regular, e em meia hora ela começar a fazer um efeito pra ter um pico em 45 minutos. Putz, você toma Fiasp em 15 minutos, se você depende do seu nível de glicemia, do tempo que você tem diabetes, de como a insulinagem para você, pô, em 15, 20 minutos é queda brusca de glicemia. Eu tava até pensando, compartilhando com vocês, de que talvez, eu precise ter a Novo Rapid também. Porque a Novo Rapid, ela é um pouco mais lenta que a Fiasp. E a Fiasp é muito rápida. Então, quando eu vou comer uma comida que tem mais carboidrato, tipo um pudim, o pudim, é Fiasp. Tem que ser Fiasp. Pô, se você vai comer pudim tomando regular, dá, com certeza. Mas você vai ter que, sei lá, vai comer uma fatia de pudim, tem que pesar lá pra ter uma ideia, mas sei lá, vai tomar uma, duas, três unidades de regular, vai ter que esperar de 30 a 45 minutos a glicemia começar a cair, vai ter que observar que ela realmente já começou a cair pra comer o pudim devagar, que se comer rapidinho, pancada na glicemia. Come o pudim devagarzinho, apreciando o momento do pudim. E aí, e mesmo assim, a glicemia vai lá em cima um pouquinho para depois descer. Com a Fiasp, talvez ela vá um pouquinho menos para cima, mas ela ainda vai subir. Então, pô, agora eu vou comer sei lá, pão integral com pasta de amendoim. Pô, como que eu vou não vou tomar talvez a Fiasp, porque se eu tomar a Fiasp e comer um pão integral com pasta de amendoim, ao invés de eu não ter, tipo, a glicemia subir um pouco para depois baixar, não. A Fiasp é tão forte para esse tipo de alimentação que ela vai baixar um pouquinho antes e aí o pão vai entrar e não vai conseguir subir ela. Você tem uma hipoglicemia. Aí, por exemplo, você tem uma hipoglicemia que daqui 10, 15 minutos vai ser curada porque o pão vai fazer efeito. Mas a insulina tá puxando para baixo a glicemia. Então, aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo ontem. Olha que louco. A gente pediu uma pizza e eu não como pizza, eu não como a massa da pizza, eu como só o recheio da pizza. Eu tomei 4 unidades de insulina. Não sei por que eu tomei 4. Sabe o que eu imaginei? Falei, vou comer pelo menos umas 2 fatias com massa e não vou comer mais. Aí na hora que chegou, conversando, eu falei, não, vou comer só o recheio. Aí eu comi 4 pedaços de pizza, sem a massa. Adivinha o que aconteceu? Pau! Aí eu subi, comentei com a Carol, falei, nossa, tô me sentindo meio grogue. Aí eu olhei no 74, falei, mano, eu tô tendo uma hipoglicemia depois de comer pizza. Aí tinha um chocolate aqui, a gente comeu uma barrinha de chocolate, comemos junto. Aí passou mais meia hora, 40 minutos, eu falei pra ela, caramba, meu, aí na hora de dormir, minha glicemia tava tipo, eu não lembro, 80 e poucos, 90 e poucos, falei, meu, ainda tô com a glicemia baixa, e como a insulina tava fazendo efeito, eu falei, eu vou ter uma hipo dormindo. Aí eu tomei um pouquinho de suco, um pouquinho, só pra ela subir um pouquinho, só que aí a gordura da pizza veio de madrugada, e aí, tipo, 30, 40% de gordura vai ser convertido em glicose depois de 3 horas. Aí, imagina, eu comi pizza de 4 queijos, que é o que a gente gosta aqui, mas virou gordura pura. De madrugada, glicemia alta. Acordei com a glicemia hoje, 210. Fui dormir com ela ontem, 90 e pouco. Então, tipo, putz, meu, aí você fala, caramba, mas como assim? Olha lá, olha que loucura, ó. 1 hora da manhã, ó, glicemia, hipoglicemia. Aí falei, caramba, acabei de tomar insulina pra comer pizza e tô com hipoglicemia. Aí fui... Aqui, ó, 9. E aí, ó, de madrugada. Ela subiu lá pra 200 e ficou 200 até o final do dia, ó. Aí eu tomei insulina aqui, ela baixou pro café da manhã, ó. Aí o que aconteceu? Olha que louco, tá vendo essa montanha, essa segunda montanha? Essa segunda montanha é o meu café da manhã. Então, eu acordei com a glicemia 200 e tomei 2 unidades e meia. Aí minha glicemia começou a cair. Pá. A hora que a minha glicemia tava 120, eu falei, eu vou tomar um pouco mais de insulina e vou tomar café da manhã. Sacada. Mas eu não esperei. Eu tomei insulina e já tomei o café da manhã.
Ó o café da manhã subindo a minha glicemia e agora ele descendo para minha glicemia, ó, segundo o relatório, onde ela vai parar? No 100, bonitinho lá. Se eu tivesse esperado 15 minutos, eu não teria tido esse pico, porque já teria feito efeito da insulina, ela continuaria caindo e aí eu teria tipo isso aqui, ó, na minha glicemia, ó. Só isso aqui eu teria, ó. Tipo uma queda assim, ó, sem ter esse pico que fez aqui antes. Ela teria tipo teria descido direto pro 100. Então, quando você tem informação, você, putz, faz uma troquinha aqui, um manejozinho ali. É 15 minutos que você tem que esperar. Aí você, 15 minutos? Ó, você falou que tava sem tempo na sua vida. Não falou? Então, pega 15 minutos que você espera para tomar insulina e faz atividade física. Faz 5 minutos de polichinelo, 5 minutos de polissapato e 5 minutos de flexão de braço. Acabou, meu. São 15 minutos que você esperou a insulina fazer. Ó, cuidado, que se você tomar insulina no braço e fazer exercício no braço, a insulina faz efeito mais rápido. Aí também pode dar ruim. Então, é isso, meu. É você saber fazer o manejo disso aí. Tami, deixa eu fazer umas perguntas para você que eu gosto de fazer para todos os convidados aqui. Até pra gente poder se conhecer um pouquinho mais. Primeiro, você tem que cantar uma música, gente. Não, tô brincando, meu. Olha eu fazendo a convidada suar aqui, meu Deus, que isso. Ela caiu aqui. Brincadeira, meu. Tami, você já me contou onde você nasceu. E você falou que quando tudo isso aconteceu, você só queria brincar. Conta pra mim, que brincadeira que você mais gostava de brincar quando você era criança? Eu gostava muito de brincar com os meninos, futebol. Rouba bandeira, aquelas brincadeiras antigas, sabe? Que hoje a gente quase não vê mais. Então, mas se você pudesse escolher uma só, qual que seria? Rouba bandeira. Rouba bandeira. A gente corria muito, muito mesmo. Já tive convidado aqui que falou que gostava de jogar rouba bandeira, meu. Então, quando tiver aí um evento nacional de diabetes aí, a gente tem que fazer um campeonato diabético de rouba bandeira. Vai ser bem legal, meu. Eu era uma criança muito ativa, muito. Eu tenho essa lembrança. Eu sempre fui muito ativa, sempre gostei de brincar, levantar cedo. Sim. E assim, depois do diabetes tudo mudou, então foi aquela... Na sua família tem alguém que tenha diabetes, alguma relação ou não? Meus avós. Tem a tipo 2. Legal. Só que minha avó já faleceu. Assim, o da minha avó a gente descobriu quando ela tava no hospital, depois de um AVC. Porque, assim, os médicos aqui do postinho sempre vêm aqui na residência, pedem exames de rotina e nunca disseram que ela estava com a glicose alterada, nada. E quando ela chegou no hospital depois desse AVC, a médica falou, sua avó é diabética. Não, ela perguntou, sua avó é diabética? Eu falei, não. A glicose dela tá altíssima. Eu falei, não, ela nunca teve. A única coisa que ela tinha era a pressão alta e o colesterol alto. Sim. E a gente descobriu no hospital. E aí não teve muito tempo, porque deu insuficiência renal, misturou tudo. A diabetes, enfim, ela é silenciosa, ela vem quietinha, daqui a pouco, às vezes fez um exame. Aí demorou 6 meses ou 1 ano para fazer outro exame. E aí você acabou de fazer o exame, passou tipo 1 ou 2 meses, e aí por alguma descompensação metabólica, ou porque Deus quis, eu não sei, virou diabética. Aí passa 8 meses para você fazer outro exame. Meu, nesses 8 meses, se você não se cuidar, ó, quando eu não me cuido um dia, eu fico uma merda, meu. A gente marcou a gravação do podcast porque eu fiquei mal de manhã com a glicemia alta. Vocês sabem muito bem disso. A Tamiri também sabe disso. Imagina ficar meses com a glicemia zoada. Aí, às vezes, não tô querendo dizer isso, né? Mas, pensou se o AVC, que é um acidente vascular cerebral, não foi causado por um excesso de glicose no sangue? Meu, que louco, né? Nunca morrer. Porque morrer de diabetes ninguém morre. Não tem nenhum prontuário médico, não existe, tá? A causa mortes diabetes. Ninguém morre de diabetes, não tem isso. A diabetes vai ficar alta o suficiente até que você tenha um quadro de cetoacitose, que é onde as moléculas acabam sendo quebradas e o sangue fica ácido. Consequência, né? Tive isso aí também no internamento, lá em Recife. Descobriram. Eu falei, poxa, eu fiz tanto exame, pediram tanto exame, ninguém nem falou nada. Aí chegou lá, apareceu um monte de problema, um monte de coisa. E
durante todo esse internamento, Rafa, várias tentativas de antibiótico, chegou um médico e falou assim, porque todo dia um residente novo em hospital, assim, e chegou um lá que era o chefão, eu acho, não sei. A gente já fez de tudo, então a gente vai ter que tirar seu rins. Eu não conseguia nem levantar o braço de tão inchada que eu tava, usando fralda, usando sonda, assim, me senti bem constrangida nessa situação. E mano, eu vou perder um rins? E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sei que tem gente que consegue viver com um rins, mas, tipo, é uma pessoa saudável. Sim. E eu não sou nada saudável. E eu tenho certeza que foi Deus. Não sei se você acredita em Deus, mas acredito muito que na última tentativa de um antibiótico, eu falei, Deus, vai dar certo agora. Porque na sala onde eu estava, não podia ficar nenhum acompanhante, né? Que é sala vermelha. E só tinha eu ali de jovem, e o resto era tudo idoso. Então, cada dia morria uma pessoa, um aparelho parava, e eu só conseguia enxergar a luz, assim, a lâmpada. Eu não conseguia olhar pro lado, era dor e era morfina, era tramal tudo junto, pra amenizar a dor, e a dor nada. Eu falei, Senhor, que seja esse último antibiótico que dê resultado. Aí comecei a tomar, e eram vários exames, né, a cada antibiótico que eles colocavam, então faziam vários exames de sangue. Eu quase não tenho veia, é tipo aqueles capilarzinhos de neném, de recém-nascido. Então eles tinham que colocar central assim, na clavícula, na jugular. Era assim a vida lá. E aí desse último antibiótico, não foi aquela despencada assim, né? Mas foi diminuindo aos poucos. E graças a Deus o rins tá aqui. Tá aqui, tá inteiro. E eu recebi alta dia 30 de dezembro. Eu saí do hospital doente ainda, com febre. Eu falei, olha, agora se eu for pra morrer, eu vou morrer em casa. Não quero mais ficar no hospital, vou morrer em casa. Vim embora e depois foi melhorando, mas mesmo assim ainda não controlava o diabetes. Parei muitas coisas, tipo, não comia mais salgado, não comia bolo, não comia mais nada. Por vontade própria mesmo assim, não conseguia comer. Acho que foi bem, tipo assim, o destino parando, olha, tu não vai comer mais isso não, tu não vai sentir mais vontade de comer isso. Só pudim mesmo, só pudim que aí não tem jeito, impossível, né? Aí não tem jeito. E aí, no decorrer do tempo, tive Covid, veio a pandemia, né? E eu lembro os rumores que as primeiras vítimas, infelizmente, as manchetes eram assim: fulano de tal, 32 anos, diabético, morreu com Covid. Aí, como a cidade é pequena, então qualquer notícia vira um alarme, uma manchetona, assim. Você tem diabetes, se você pegar, você vai morrer. E eu ficava naquele choque, poxa, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás da minha vida, né? Tipo, eu não posso parar. Já que Deus me deu uma segunda chance, eu quero correr atrás das minhas coisas. Lógico. E é aquele negócio, você não pode trabalhar, porque aqui todo mundo se conhece. Quem é de cidade pequena sabe que se conhece assim, ó. Você chega, fala seu nome. Como é seu nome? Tamires. Tamires de quem? Ah, de fulano. Ah, tu é parente de ciclano, né? É, desse jeito, não te conheço pelo nome. E aí todo mundo sabe que eu sou diabética aqui, pelo menos a maioria das pessoas sabem, e sempre era aquele negócio, se você pegar Covid, você vai morrer. Você não pode sair na rua. E houve também aquela coisa do preconceito com os de dentro de casa, que eu fiquei cheguei a pegar o Covid por causa de uma infecção, que aconteceu de novo depois do internamento, e no hospital, enfim, misturaram uma paciente que estava com suspeita, deixaram junto com quem não tinha, e aí acabou todo mundo pegando. Putz. E aí eu peguei também. Enfim, pra resumir, eu tive 4 vezes o Covid. Graças a Deus tô aqui. Olá, meu, agora você zerou, né? Tá de ferro, agora já era. Tipo, agora né, passei, fechou. Teve um episódio que a minha mãe foi comprar pão, e aí o pessoal sabia que tava com Covid em casa, e teve uma pessoa que não chegou perto, né? Pegou um rodo, um cabo de vassoura assim, e pediu pro rapaz colocar o saquinho de pão assim e puxou. Tipo, teve aquele preconceito com o pessoal. E hoje, tipo, é moda. Você pegou Covid? Nossa, peguei Covid, eu tô bem, não tô sentindo nada.
Sim. A minha avó, infelizmente, pegou Covid no hospital. Foi aí a terceira vez que eu tive Covid, que eu fiquei com ela no hospital. Não tinha outra pessoa pra ir, então eu tive que ficar como acompanhante durante todo o internamento dela. E aí eu tive Covid também. E a imprudência, Rafa, tanto dos hospitais, assim, eu não vou dizer que são todos, mas a maioria tem imprudência e acaba prejudicando a vida, né? Como o pessoal, como eles dizem, né? Medicina por amor, enfermagem por amor, uma vida sempre importa, e não é isso que a gente vê. Sim. Não, Infelizmente, né? Infelizmente, é real. E assim, ó, pô, Tamires está em Pedra, né, em Pernambuco, é um lugar longe, afastado. Eu tô em São Paulo, capital. E, pô, eu quebrei o braço, fui no hospital do plano de saúde, cheguei lá, o cara foi, tirou um raio-x do meu braço, engessou o meu braço. Aí na hora que eu tava indo me despedir pra ter alta, com o braço engessado, ele falou: você precisa procurar uma clínica e fazer uma tomografia no seu braço, que provavelmente o seu osso esteja totalmente trincado. Aí eu olhei pra ele e falei: mas eu não vim fazer isso aqui no hospital? Ele falou: não, isso aqui é uma emergência. A gente já imobilizou o seu braço e agora tá tudo certo. Ele falou: e tá trocando o plantão. Se você quiser, dá entrada lá de novo. Aí ele falou: aí vai pegar o próximo médico. Aí talvez ele falou: ele peça uma tomografia. Ele falou: mas eu não sei se a gente vai querer fazer esse acompanhamento por aqui. Eu fiquei em choque. Falei: mas como assim, velho? Eu tô aqui, mano. Aí eu tive que ir numa clínica para poder fazer a tomografia. Cheguei lá, a clínica falou: ó, a gente não tira o gesso. Eu falei: e aí? Ela falou: ó, eu te dou uma tesoura. Tira aí, meu. Aí fui eu e meu pai tirando o gesso do meu braço. Coisa de louco. Aí fui fazer a tomografia, a moça falou: tem que esticar o braço. Aí eu falei: não, tá quebrado, não estica. Ela falou: tem que esticar o braço, senão não consegue radiografar o osso. Meu, eu nem vou contar como que foi, que assim, foi puro sofrimento. Então, falta um preparo humano, uma vontade de realmente resolver, porque, putz, é o que eu falei, às vezes, essa grana que o governo, que o Estado gastou com a Tamires, um negócio desse, se tivesse gasto em informação e tratamento, teria consequentemente gasto muito menos e ainda como plus gerado uma maior qualidade de vida. Então, meu, não faz sentido, né, a gente não ter informação. E assim, até contando para vocês aqui, abrindo um pouco, um dos meus projetos do Diabeticando, agora que ele já tomou forma e agora que ele, enfim, tá pronto para algumas outras jogadas aí que já estavam planejadas, mas, enfim, estão emergendo para poder acontecer. É que, sei lá, eu tô pensando em tentar junto, ou talvez do governo, ou talvez em alguns hospitais públicos, buscar a diretoria e tentar apresentar, principalmente para os médicos, para os residentes, para as pessoas que estão tratando as pessoas, como que é a diabetes, mas na visão de um diabético e não de um médico. Porque eu não quero ensinar para eles a hemoglobina glicada, foda-se a hemoglobina glicada, eu quero ensinar para eles o que vai acontecer quando eles aplicarem a insulina tal ou a insulina tal. Por que a pessoa tem que usar tanto de insulina, por que tem que usar tanto? Quais são as variáveis que isso pode ter? Isso não precisa ter um aspecto médico, precisa ter um aspecto experimental do que eu já experimentei do que deu certo, pô. Então, é tipo, porra, eu fui no hospital, cheguei lá com uma dor de estômago uma vez, aí foram me dar. Aí eu cheguei, tava com hipoglicemia, aí a moça mediu lá, deu 66 no aparelho, ela saiu correndo. Saiu correndo. Meu Deus, ele tá com hipoglicemia. Ai, meu Deus, vai ver, vamos, vai tomar glicose na veia. Eu falei: não, que glicose na veia? Dá glicose aqui. Peguei, estourei o pininho, pai, tomei na boca, o pessoal ficou meio que, mano, esse cara é louco. Aí foram me dar soro com Buscopan, sei lá, pra dor. Aí olharam no meu braço: nossa, você tem uma tatuagem de diabetes? Falei: caramba, mas você é diabético? Tipo, não, eu tenho asma, que essa aqui era mais barata, né, meu? Porra, como assim, velho? Dentro de um hospital. Dentro de um hospital assim, de plano de saúde aqui, que porra, meu, não é todo mundo que tem acesso. Então, imagina num local do SUS, onde todos os hospitais que eu passo aí são filas e mais filas, num posto de saúde que tá lotado, o cara tem 10, 15 minutos ali para fazer o manejo. Se ele não conseguir em 5 minutos explicar pro cara e pegar o ponto que tá doendo e consertar, puta, esse cara pode ser que daqui a um tempo volte pro posto de saúde com um problema muito maior,
ou gere um dano maior para ele mesmo e, consequentemente, para o Estado, indo tendo que ir para um hospital público, pô, tendo que causar um deslocamento. Claro, a equipe tá lá para fazer isso, mas eu acho que a gente gosta muito de falar de milagre, né? Ah, milagre, milagre. Não, milagre nada. A Tami é co-criadora do milagre dela. Ela já entendeu que, pô, ela teve uma chance, Deus ouviu. Deus coloca as pessoas certas no momento certo, eu pude contribuir um pouco com a parte de informação, e é isso. E agora ela vai contribuir com alguém quando ela tiver oportunidade, eu tenho certeza que ela não vai chegar em nenhum lugar. Por exemplo, chegar no hospital, o cara falar, não, sua diabetes tá quanto? Não, tá um pouquinho, tá 220, mas eu tô vindo aqui por conta de uma dor de cabeça. Não, tá 220. Vamos aplicar 6 unidades de regular. Vai falar, não. Não, porque 6 unidades de regular, pô, vai baixar minha glicemia em 300. Minha glicemia tá 200, eu vou para menos 100. Vocês estão loucos? Não pode. Aí o médico vai falar, opa, peraí. Ela sabe o que isso aqui vai fazer. Então é isso, galera. Vocês, quando estão com uma, sei lá, uma dor de estômago, vocês não tomam 2 remédios para dor de estômago, vocês tomam um. Estão com dor de cabeça, vocês não tomam 3 remédios para dor de cabeça, vocês tomam um, porque ali já tem a dose para uma dor de cabeça. A insulina não é dessa forma. A insulina você tem que manejar a dose. Não existe isso de uma. Existe, claro, 2 tipos de insulina, uma base, que é o que você tem que tomar todo dia no mesmo horário, que é o que permite a gente conversar, respirar e fazer as coisas, do mesmo horário, mesma dose todos os dias. Salvo guardo quando tá com uma infecção, sobe um pouquinho, mulher em período menstrual sobe um pouquinho, mas no resto é a mesma dose. E a insulina bolos, que você tem que tomar de acordo com o que você come. E talvez não ter uma dose fixa aí de 10 unidades insulina regular no almoço. Aí tomar 10 unidades de insulina regular no almoço. Aí isso é para 150 gramas de carboidrato. Puta merda, é 5 pão. Vai comer 5 pão francês no almoço, meu. Vai comer um tucho de arroz, um tucho. Aí engorda, a insulina faz mais efeito ou menos efeito. Aí, assim, se você comer muita comida, mesmo que você tome 30 de insulina, a glicemia vai subir. Aí todo dia você tá lá com a glicemia 300, 100, 300, 100, 300, 100, 300. Meu, o corpo não vai aguentar isso a longo prazo. E aí pode ter algum tipo de problema. Se você der sorte, que nem a Tami, que veio com cano de cobre igual eu, que aguenta um. A Tami já tá blindada, meu. É beleza. Mas se não, que nem ela falou, meu, viu muita gente morrer. Eu perdi um amigo com 18 anos. Minha tia morreu quando tinha 17 anos de diabetes. Então, não precisa, galera, morrer de diabetes por idiotice, por falta de querer se cuidar. Se você não tem qualidade de vida e não tá se cuidando, a diabetes é aquele pescotapa do universo. Sabe o pescotapa? Pá, vai fazer. É o pescotapa. Ela vem e fala: ó, meu, aqui, ó, come bem, se hidrata, faz isso, faz aquilo. Que aí com esse manejo você consegue fazer. Ô, Tami, pra gente já ir finalizando, eu vou fazer pra você a pergunta mais importante do podcast, pô. Que é uma pergunta que para mim mudou o meu conceito de ver as coisas, o meu conceito de ajudar as pessoas, o meu conceito de ter qualidade de vida, sabe? De fazer as coisas que eu quero da forma que eu quero, de poder falar não, de poder entender que quando eu tiro algo da minha vida, o universo e, claro, a minha inclinação vai se encarregar de colocar outra coisa no lugar. Nada fica ocioso, não tem vácuo. Não tem vácuo na vida de ninguém. Ah, mas eu vou ficar no sofá lá esperando e alguma coisa vai chegar? Não, pô, você tá no sofá esperando, cacete. Vai chegar nada. Mas isso não é um vácuo. Ficar esperando não é vácuo. Vácuo é nada, e nada nunca vai existir. Então, Tami, conta pra gente. Quem é você, mas sem falar o que você faz? Certo. Quem sou eu? Então, deixa eu ver como que eu posso responder isso aqui. Essa é a mais difícil, hein? É a mais Mas pra difícil. você é fácil, meu. Pô, pra você é fácil. Eu sou uma garota procurando realizar meus objetivos, independente de qualquer dificuldade que eu tenha. Acho que eu sempre tive isso em mente. E no decorrer desse tempo todo, de toda essa experiência que eu tive, das boas, das ruins, enfim, eu tô sempre buscando melhorar, independente, porque assim, como eu moro num lugar, é bem escasso mesmo de tudo, oportunidade de qualquer coisa, é muito difícil.
Muito difícil mesmo. Ah, mas por que você não sai daí? Então, existem vários outros fatores, né? A gente não pode sair assim, tipo, do nada. E eu busco realizar meus objetivos. Conseguindo ou não, eu tô na luta. E é isso. Muito bom, muito bom. Acho que quando a gente sabe para onde a gente quer ir, né? É, assim, é muito legal que se esse objetivo estiver muito longe, significa que o caminho vai ser muito louco, né, meu? Então, pô, se a gente tá E com o antes, objetivo. ô Rafa, Pode antes falar. de eu começar, tipo, meses atrás, eu não tinha isso na minha mente. Tipo, eu vou viver um dia após o outro e o que acontecer tá bom. Porque quando a gente tá com diabetes muito alterado por muito tempo, a gente não tem disposição para fazer nada. Eu não tinha disposição para fazer nada. Eu já acordava cansada, aquela fadiga horrível, tudo a mesma coisa. E depois que eu comecei a me controlar, eu não precisei mudar de insulina. Não eu tomar regular e NPH. Milagre. É um Deixa eu só milagre, mostrar uma coisa pra vocês é a aqui, ó. mágica da diabetes. Ó, Porra nenhuma, meu. eu sei que É o que eu brinco, é a velha simpatia, né? Acorda, lava o rosto e faz o que tem que fazer. Eu sei que em muitos lugares isso aqui já existe. Essa é a regular e essa é a NPH. Em caneta. Aqui chegou esses dias. Acho que mês Caramba, que legal. passado que chegou Eu nunca tinha aqui. visto, meu. Que legal. É amarelinha, é Ó, regular e é a verdinha é regular. NPH. Isso. Assim. E não tinha aqui essas coisas. É sempre na seringa, aquela seringa com agulha bem grossa, bem. E outra coisa, eu tinha Não, vergonha. você acredita, quer ver, ó, no encontro de sábado agora, teve eu não lembro quem que comentou, enfim, um dos participantes comentou que tem cidade que médico não, se você chegar com caneta, ele fala, não, não uso, eu não sei, não, só na seringa. Aí você fala, não, mas é a É mesma coisa, ele verdade. fala, não, insulina de caneta eu não uso, vai falar, é a mesma insulina, pô, é só mais fácil pra você apertar, não, mas essa eu não entendo, então, que louco, né, meu, o nível da informação que pode chegar, meu. E quando eu tava com. Sempre chegava, eles pediam um exame, né? E eu sempre fazia, nossa, tá muito alto. Tem que aumentar a dosagem da insulina. Então, eu cheguei a falar pra você, né, que eu tava tomando, acho que era 30 de NPH com 10 regular só de manhã, mais 10 regular no almoço, 20 NPH com 10 regular à noite. Cada vez mais a dosagem ia aumentando. Chegou um tempo que eu coloquei assim na seringa, poxa, eu vou tomar a seringa inteira de insulina. É verdade, né? E aí, teve aquela coisa na minha cabeça, tipo, eu preciso mudar, mas eu não sei como, não faço ideia, não sei quem procurar. Enfim, chegou a informação, graças a Deus e a você, né, Rafa? Pô, E tamo junto, cara. depois que eu comecei poxa, quantas vezes eu não perturbei você e disse, Rafa, eu tô com hipoglicemia, o que que eu faço? Rafa, Sim. olha, minha glicose tá assim, enfim. E depois que eu fui começando a andar sozinha, eu consegui, tipo, eu não levava insulina pra faculdade, de jeito nenhum. Eu descobri esses tempos que a insulina pode manter fora da geladeira e eu achava que ela tinha que manter 24 horas dentro da geladeira. Isso! A minha tá aqui. Ah, é muito bom. E aí, poxa, sério isso? Não acredito. A insulina pode ficar fora da geladeira e eu não tinha essa informação. Aí eu lembro que uma vez que você falou assim, fosse o pessoal tira, põe a barriga pra fora, toma, aplica insulina, tá nem aí. E hoje eu faço isso assim, tranquilo, o pessoal olha, tu tem diabetes? Tenho. Teve uma vez que uma pessoa chegou assim pra mim, diabetes pega? Como se perguntasse assim, se o diabetes é contagioso. Mas aí na hora eu encosto na pessoa assim, ó, e falo, só quando aperta bastante assim no braço. Pronto, tá diabético. Mas eu Eu fiz falava. assim, ó. Se você ficar perto de uma pessoa e ela espirrar, e essa pessoa for diabética, você pega. Aí eu só tenho espirro assim. Pega pela glicose do catarro. Ó, é cada coisa, né, meu? Que loucura, meu! Então você percebe que a falta de informação não é só com os diabéticos, mas com as outras pessoas também. Tipo, tem crianças que são diabéticas, mas a família não consegue acompanhar, não consegue cuidar, acha que é só levar no médico e pronto. E aqui onde eu moro, aqui em Pedra, não tem informação assim. Eu sei que tem vários outros casos de crianças
que até então nem fazem tratamento aqui, vão para Recife, vão para outros lugares muito longe para ir para uma consulta, que é assim, você sai daqui meia-noite, aí chega lá no Recife 5 horas da manhã, por aí, e a tua consulta é 8 horas da manhã, exemplo, e tu só vai voltar para casa, pegar o ônibus 5 horas da tarde e chega meia-noite de novo. É muito cansativo, muito cansativo. Imagina. E muitas das vezes o pessoal abandona o tratamento por causa disso, do cansaço excessivo, também o perigo da estrada, enfim. Por isso que é importante a informação, não só sobre o diabetes, mas de qualquer doença, qualquer outra coisa. E para tornar todo esse processo, foi o que você falou, né? Menos cansativo, porque é chato ser diabético, meu. Hoje eu acordei com a glicemia 200 e pouco, aí tomei insulina, esperei diabetes baixar, tava com fome, eu queria tomar café da manhã. Pô, minha esposa tomando café da manhã lá, comendo, aí eu fui e tomei sei lá, 3 dedos de café, porque para mim o café preto puro sobe um pouquinho a glicemia. Eu acho que como ele é estimulante, ele me estimula e sobe um pouco a glicemia. Tem gente que não, toma café, a glicemia baixa, e tem gente que toma café e não acontece nada. Então, cada diabético é um diabético. Então, puta, eu tava com fome, aí, puta, vai, glicemia baixa, baixa, baixa. Eu tive uma reunião, aí a reunião é um pouco estressante, aí como é estressante, aí a glicemia tá caindo, ela começa a parar um pouco de cair. Aí você fala, caramba, meu... Então, putz, aqui nem agora a minha glicemia, 108. Putz, maravilhoso, era mais ou menos o que eu esperava, mas talvez eu tenha tomado um pouquinho a mais de insulina e, ó, ou a minha glicemia vai ficar perto do limiar de uma hipoglicemia, ou tá aqui, ó, hipoglicemia prevista em 48 minutos, ó. Ela vai descer além do que ela deveria descer e vai pra zona do comer ou tomar um suco. E aí você tem que ter o manejo. Pô, não dá pra você diabético aí, eu tive uma hipoglicemia, aí minha glicemia foi parar depois 550, não, mas peraí, que hipoglicemia é essa que você teve? Foi pra menos 400 a glicemia? Pô, hipoglicemia significa que a sua glicemia tá abaixo de 60. Então, pra você sair da hipoglicemia, você precisa colocar ela em 110. De 60 pra 110 é 50. Pra você subir 50 de glicemia, você precisa de 15 gramas de carboidrato. Mais ou menos. O que é 15 gramas de carboidrato? É quase um copo cheio de algum refrigerante. É quase um copo, um pouco mais que a metade de algum suco de fruta, porque bate forte. Pô, você pode ter aquele Gli Instant, custa acho que R$8 e vem 4, 5. Você tem ele, você já viu, Tami? Esse é bem legal. Eu tenho, deixa eu ver, tem um aqui, ó. Esse é salvaguarda da salvaguarda. Eu tenho um em cada lugar importante pra mim, ó. É esse aqui, ó. Aqui, ó. Gli Instant. Você consegue comprar na internet, enfim. Isso aqui é um sachê de glicose pra... Olha lá, Gli Instant. Tá vendo? Da Low Sugar. Uhum. Ele é um suplemento energético com glicose instantânea para atletas e é homologado pela ANAD. Então, assim... Meu, olha lá, tem 14 gramas de carboidrato, mas parece que tem 320, não, mentira. Não é tanto assim, não. Mas, meu, imagina derreter aquelas balas frigels, colocar um pouco de açúcar, mel, leite condensado e mais açúcar e mexer. Muito doce. É muito doce, muito doce. E isso Antes, aqui... quando eu tinha zipos, eu geralmente corria pra água com açúcar. Pode então, ser. Eu nem sabia. Não, mas assim, eu no desespero, né? Eu colocava, nem sabia quando tava colocando, mexia. Quando eu ia ver a glicose, tava em HI de novo. Poxa, o que aconteceu? Então, tipo assim, ó, pô, o açúcar, cada grama de açúcar vai ser convertido em 1 grama de glicose. Então, são 15 gramas de carboidrato. Se você comer 15 gramas de açúcar, já faz o efeito. Quanto que é 15 gramas de açúcar? Eu não sei, pega uma colher sua aí, vai medindo até você descobrir quanto que é 15 gramas de açúcar. E aí quando você tiver a hipoglicemia, você já sabe qual é a colher. Você pega a colher, cola uma etiqueta nela, colher da hipoglicemia. E é uma colherada dessa de açúcar ali, mexe, toma e espera. Espera, porque aí já começa a fazer efeito. Quando você tomar, não coloca na boca e já engole direito. Já toma metade, faz um bochecho, porque a boca absorve muito carboidrato, engole com calma, aí mistura o resto do açúcar na colher, faz aquela papinha,
Puta, eu se não fosse diabético, ia ser uma desgraça. Sabe aquelas bolinhas de açúcar que faz? Eu ia ficar comendo. Enfim. Então, mas é isso, é você saber, pô, será que uma bolinha de açúcar dessa tem 15 gramas de carboidrato? Aí você pesa, tem. Então, toda vez que você tiver hipoglicemia, você vai lá e abre lá o sachê, o bagulho lá. Você gosta de fazer na água, você come uma bolinha de açúcar, tanto faz. O importante é você saber o que você fazer. Eu gosto de suquinho e de todinho. Então, às vezes saem umas promoções aqui, tipo, todinho, R$ 1. Mano, eu compro uma caixa com 20, juro por Deus, eu compro 20, aí fica 2 meses aqui, 3 meses de todinho. De vez em quando eu roubo um sem ter hipoglicemia. Mas o todinho, pra mim, meu, se a minha glicemia tiver 50 e eu tomar um pouquinho mais que a metade, um pouco mais que a metade, a minha glicemia já vai pra 100, 100 e pouquinho. Aí o que que eu faço? É pra hipoglicemia noturna. Quando eu tô me sentindo mal, eu tomo metade do todinho e volto a dormir. Se ainda assim eu precisar tomar um pouquinho mais, eu tomo a outra metade. Aí de manhã, mesmo que eu não tiver tomado tudo, eu jogo fora. Mas é como eu curo. Vai, eu tenho aí, sei lá, 2 hipoglicemias noturnas por mês. Eu tô preparado para elas. Tá do lado da minha cama. Eu acordo, abro o braço e pego o todinho. Se eu tiver que descer, e eu moro num sobrado, se eu tiver que descer no andar de baixo para ir na geladeira, eu já deixei a geladeira aberta. Eu já joguei colher no lixo. Aí sai de mim um cara zoado que faz umas coisas que não sou eu. É o hipoglicemia, é o Rafael da hipoglicemia. Ele vai zoar, vai comer bolacha com leite condensado, vai zoar o negócio. Não, e aí você, por quê? Porque a diabetes baixa te dá uma sensação de quase morte, que eles falam, é uma sensação de que vou morrer, e isso libera um instinto no nosso corpo de que faça o que for, sai logo dessa sensação. Vai logo, não é vai funcionar, não, é logo, vai. O corpo odeia essa sensação. Então ele instintivamente te coloca para comer. Aí você quer comer, beber, para ficar, para poder. Então, assim, não faz sentido, a gente não precisa disso. Acho que dá pra gente estar preparado para poder conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer. Tami, pô, obrigado por esse bate-papo. Acho Eu que que, agradeço. acho que a gente, quando tem uma informação boa, a gente consegue evoluir. E a intenção disso é evoluir, né, meu? O que você acha? Melhorou muito a vida depois de ter novas Demais. informações? Geralmente quando eu ia ver, né, tava sempre em jejum, 400, 500. Aí hoje em dia, quando eu acordo, aí eu olho assim, 103, será que esse negócio tá certo? Vou fazer de novo. Acho que não tá certo. Aí eu vou lá, tá normal. Agora, tipo, depois que eu como, quando eu vou ver lá, tá toda bonitinha. De vez em quando, assim, raramente que ela dá uma descompensada. Mas, tipo, não tomo aquele exagero de insulina que eu tomava antes. Melhorei bastante. E agora que eu uso a balancinha, né? Aí o pessoal aqui em casa fica me zoando assim, olha. Fica me zoando. A outra já vai fazer a dieta da balancinha. Tipo, toda vez que eu vou comer, cadê a balancinha? Na faculdade é mesmo? Tu não vai pesar, não? Mas a balancinha, você vai usar ela durante uns 2, 3 meses. Hoje eu peso poucas coisas. Por exemplo, quanto que isso aqui vai subir da minha glicemia? O pudim, por exemplo, o pudim. Quanto que é? 200 gramas de pudim sobe minha glicemia em X, eu tenho que tomar X de insulina. Quanto que é 200 gramas de pudim? Você nunca vai saber se você não pesar. Então, se você pesar e saber que, pô, aquilo é 200 gramas de pudim, fica fácil. Dá pra você comer, eu não recomendo, mas dá pra comer 400, 600 gramas de pudim. Vai ficar com a glicemia zoada. Sonho. Mas não vai ficar tão zoada quanto se você comesse 600 gramas achando que comeu 200. Aí você toma pouca insulina, depois tem que tomar mais insulina, aí a glicemia fica naquele sobe e desce, sobe e desce. E assim, eu, Rafael, não tô recomendando isso, mas eu prefiro ficar o dia inteiro com a minha glicemia em 200, ou o dia inteiro com a minha glicemia em 100, do que ficar 100, 200, 100, 200, 100, 200. Na terceira subida e descida, aí o que fica pudim é meu cérebro. Aí você já fica tipo, puta merda, meu. Sabe, é real, porque aí o corpo já tem que trabalhar para eliminar aquilo lá, depois, meu, você já começa a entrar num processo de desidratação, enfim. Então, Tami, você é a prova viva de que só depende da gente. Depende, eu não fiz nada. Tipo, beleza. Eu te ajudei ali a falar, não, peraí, isso aqui, porque a Tami já tinha a informação. O problema era esse, não era nem que ela não tinha a informação, ela já tinha, só que tava errada.
E aí, putz, quando tá errada, ou quando a gente tá fazendo, toda vez que ele ia no médico e falava, doutor, minha glicemia tá HI, ou high, tanto faz, tá? É HI ou high. O médico falava, ué, tem que tomar mais insulina. Aí dava mais insulina, aí se tomava um pouco mais de insulina, nos primeiros dias o corpo até reagia um pouco bem e baixava um pouco a glicemia, provavelmente com alguma hipoglicemia, porque a alteração de, né, já ia zoar. Aí, enfim, aí ficava naquela bagunça, daqui a pouco, nossa, muita hipoglicemia, voltava lá, não, então regulou, volta a dose anterior. Aí volta, como voltou hiperglicemia, aí vive zoado. Aí você já tá com uma pretensão a ter um AVC, por exemplo, por conta de vários outros fatores, pau. Aí a diabetes vem e faz o que o pessoal costuma ter medo, é a perca de visão, é um problema nos rins. Olha, eu tenho um amigo meu, grande amigo, que não tem um rim, hein, meu, ele vive muito bem. Então, rim é... Por exemplo, o coração, se você tiver problema no coração, os caras tiram seu coração e já dá para já existe pessoas que têm uma máquina no lugar do coração. Uma máquina que fica bombando a válvula. Agora, por exemplo, o pâncreas. Você consegue trocar o pâncreas também. Dá para fazer um transplante de pâncreas. Você tira o pâncreas e põe outro. Dá para você transplantar o fígado. Desculpa, o fígado não. Dá para você transplantar o rim. Agora, o fígado é um órgão extremamente importante no corpo. E se ele tiver com gordura, se ele tiver em mau funcionamento, ele afeta todo o resto do corpo e o fígado é um órgão que não dá para trocar. Eu não consigo pegar um fígado de alguém que morreu e doou esse órgão e colocar numa outra pessoa. Não funciona, é um órgão que é introcável no corpo humano. Então, tem muitas coisas que hoje a medicina vem avançando. Espero que no futuro a gente tenha cada vez mais uma possibilidade de cura, mas sem informação. Galera, não funciona bomba de insulina, não funciona insulina rápida, não funciona insulina lenta, não funciona nada. Você vai ficar tentando, e no final vai acabar morrendo na praia aí, às vezes literalmente, porque a parte principal, que era você entender o que está acontecendo com a sua glicemia, você não vai estar fazendo, e aí qualquer coisa que você fizer serve, aí não tem resultado, toma insulina de qualquer jeito e vira aquela bagunça. Então, Tami, obrigado, tá, por essa aula de evolução, de mostrar pra gente que, pô, é possível, né? Hoje você consegue mostrar pra sua família que é possível, para as pessoas da sua faculdade que é possível. Aí alguém na sua faculdade que tem um familiar diabético chega lá e, pô, te usa como exemplo. Puta, que negócio legal, meu. Aí daqui a pouco se gera uma bola de neve gigantesca simplesmente porque você foi luz. Então que a gente possa, né, ser luz aí em todos os lugares que a gente chegar. Obrigado por esse bate-papo, tamo junto, conta comigo. Você tá ouvindo a gente aí, pô, a Tami viu lá que não tem, a gente tem um grupo no WhatsApp, chama eu no Instagram, como eu puder ajudar, eu vou ajudar, meu, e não tem essa de cobrar curso, não, porra, eu não quero vender nada pra vocês, não, só quero ajudar. Nem chá. Não vou vender chá também, não, meu, pô, tomar chá de mamão macho pra, não, pô, eu já ouvi aqui diabético que pegava o coco, abria o coco, fazia xixi no coco, fechava o coco, enterrava o coco, cai cura diabetes. Pô, não cura diabetes, estraga o solo, não faz essa... Zoa o coco, come o coco, meu. Vai fazer xixi no coco. Pelo amor de Deus. Então, gente, obrigado, viu? Acho que informação é o que vai fazer a gente chegar além. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Fui!